capítulo 12, verso 21. Damvinam agraniresa tulias charjunayor dvayo utasa iva durdarsha samudra iva dustara. Tradução. Entre os grandes arqueiros, essa criança será tão boa como Arjuna. Ela será irresistível como o fogo e intransponível como o oceano. Significado. Há 2 Arjunas na história. Um é Kartaviri Arjuna, o rei de Haihaya, e o outro é o avô da criança. Os 2 Arjunas são famosos como arqueiros, e está sendo feita a predição de que o bebê Parikshit será igual a ambos, particularmente na luta. Dá-se abaixo uma breve descrição do Pandava Arjuna. Pandava Arjuna, o grande herói da Bhagavad Gita. Ele é o filho Kshatriya de Maharaj Pandu. A rainha Kunti podia chamar por qualquer um dos semideuses, e assim ela chamou por Indra, e Arjuna nasceu dele. Portanto, Arjuna é uma parte plenária do celestial rei Indra. Ele nasceu no mês de Phalguna, fevereiro-março. Daí ele também ser chamado de Phalguni. Quando apareceu como filho de Kunti, sua futura grandeza foi proclamada por mensagens aéreas, e todas as personalidades importantes de diferentes partes do universo, tais como os semideuses, os Gandhavas, os Adityas do globo solar, os Rudras, os Vasus, os Nagas, os diversos rishis sábios de importância e as aparas, as moças da sociedade do céu, todos compareceram à cerimônia. As aparas satisfizeram a todos com suas danças e canções celestiais. Vasudev, o pai do Senhor Krishna, e o tio materno de Arjuna, enviou seu sacerdote representante, Kashyapa, para purificar Arjuna através de todos os samskaras, ou processos reformatórios prescritos. Seu sanskara de receber o nome foi realizado na presença dos rishis, habitantes de Shatashringa. Ele se casou com 4 esposas, Draupadi, Subhadra, Chitrangada e Ulupi, com as quais teve 4 filhos, chamados de Shrutakirti, Abhimanyu, Badruvahana e Iravan, respectivamente. Durante sua vida de estudante, foi confiado para seus estudos ao grande professor Dronacharya, junto de outros Pandavas e os Kurus. Mas ele superou a todos pela sua dedicação ao estudo, e Dronacharya ficou especialmente atraído por seu amor à disciplina. Dronacharya o aceitou como um estudioso de primeira classe e desejou de coração conceder-lhe todas as bênçãos da ciência militar. Ele era tão fervoroso como estudante que costumava praticar a arte do arco mesmo à noite, e por todas essas razões, o mestre Dronacharya determinou-se a fazer dele o principal arqueiro do mundo. Ele passou muito brilhantemente no exame de trespassar o alvo, e Dronacharya ficou muito satisfeito. As famílias reais de Manipura e Tripura são descendentes do filho de Arjuna, Badruvahana. Arjuna salvou Dronacharya do ataque de um crocodilo, e o Acharya, ficando satisfeito com ele, recompensou-o com uma arma chamada Brahmashiras. Maharaj Drupada era hostil com Dronacharya, e assim, quando ele atacou o Acharya, Arjuna o prendeu e o trouxe diante de Dronacharya. Ele sitiou uma cidade chamada Ahrichatra, pertencente a Maharaj Drupada, e após tomá-la, ele a deu para Dronacharya. O manejo confidencial da arma Brahmashiras foi explicado a Arjuna, e Arjuna prometeu a Dronacharya que usaria a arma, caso necessário, quando ele, Dronacharya, se tornasse pessoalmente o inimigo de Arjuna.
Com isso, o Acharya previu a futura guerra de Kurukshetra, na qual Dronacharya estava no lado oposto. Maharaj Drupada, embora derrotado por Arjuna, em fervor de seu mestre Dronacharya, decidiu dar a mão de sua filha Drupadi a seu jovem adversário, mas ficou desapontado quando ouviu os boatos sobre a morte de Arjuna no incêndio de uma casa de Gomalaka, por intriga de Duryodhana. Portanto, ele providenciou a seleção pessoal, por parte de Drupadi, de um noivo que pudesse trespassar o olho de um peixe pendurado no teto. Esse truque foi especialmente arquitetado porque somente Arjuna poderia fazer isso, e ele foi bem-sucedido em seu desejo de dar a mão de sua filha, igualmente digna, a Arjuna. Naquela época, os irmãos de Arjuna viviam incógnitos, devido a um acordo com Duryodhana, e Arjuna e seus irmãos participaram da reunião da seleção de Draupadi vestidos de brahmanas. Quando todos os reis kshatriyas reunidos viram que um pobre brahmana tinha sido enguirlandado por Draupadi como seu senhor, Shri Krishna revelou sua identidade a Balaram. Arjuna encontrou Ulupi em Haridwar e ficou atraído pela moça pertencente a Nagaloka, e assim nasceu Iravan. Da mesma forma, ele encontrou Chitrangada, uma filha do rei de Manipura, e assim nasceu Badruvahana. O Senhor Shri Krishna fez um plano para ajudar Arjuna a raptar Subhadra, irmã de Shri Krishna, porque Baladeva estava inclinada a dar a mão de Subhadra a Duryodhana. E Yudhishthira também concordou com Shri Krishna, e dessa maneira Subhadra foi tomada à força por Arjuna, e então casou-se com ele. O filho de Subhadra é Abhimanyu, o pai de Parikshit Maharaj, a criança póstuma. Arjuna satisfez o deus do fogo ao incendiar a floresta de Kandava, e então o deus do fogo lhe deu uma arma. Indra ficou irado quando se ateou fogo na floresta Kandava, de modo que Indra, assistido por todos os outros semideuses, começou a lutar contra Arjuna devido a seu grande desafio. Eles foram derrotados por Arjuna, e Indradeva retornou ao seu reino celestial. Arjuna também prometeu toda a proteção a um sujeito de nome Mayasura, e esse último o presenteou com um valioso búzio, célebre como Devadatta. Semelhantemente, ele recebeu muitas outras armas valiosas de Indradeva, quando este ficou satisfeito por ver sua bravura. Quando Maharaj Yudhishthira ficou desapontado por não conseguir derrotar o rei de Magadha, Jarasandha, foi unicamente Arjuna quem deu ao rei Yudhishthira todos os tipos de garantia. E dessa forma, Arjuna, Bhima e o Senhor Krishna partiram rumo a Magadha para matar Jarasandha. Quando ele saiu para trazer todos os outros reis do mundo sob o jugo dos Pandavas, como era de praxe após a coroação de todo imperador, ele conquistou o país chamado Kelinda e subjugou o rei Bhagadatta. Em seguida, ele viajou através de países como Antagiri, Ulukapura e Modapura e subjugou todos os governantes. Algumas vezes, ele se submetia a severos tipos de penitências e, mais tarde, foi recompensado por Indradeva. O Sr. Shiva também quis testar a força de Arjuna, e na força de um aborígene, o Sr. Shiva defrontou-se com ele. Houve uma grande luta entre os dois, e por fim, o Sr. Shiva ficou satisfeito com ele e revelou sua identidade. Arjuna orou ao Senhor com toda humildade, e o Senhor, estando agradado com ele, presenteou-o com a arma Pashupata. Ele obteve muitas outras armas importantes de diferentes semideuses.
recebeu o Dandastra de Amaraj, o Pachastra de Varuna e o Antardanastra de Kuvera, o tesoureiro do reino celestial. Indra desejou que ele fosse ao reino celestial, o planeta Indraloka, além do planeta Lua. Naquele planeta, ele foi recebido cordialmente pelos residentes locais. Ele foi oferecido uma recepção no parlamento celestial de Indradeva. Então, ele se encontrou com Indradeva, que não apenas o presenteou com sua arma Vraja, mas também lhe ensinou a ciência militar e musical, tal como é usada no planeta celestial. Em um sentido, Indra é o pai verdadeiro de Arjuna, e por isso ele quis indiretamente entreter Arjuna com a famosa moça da sociedade celestial, Urvashi, a célebre beldade. As moças da sociedade celestial são luxuriosas e Urvashi estava muito ansiosa por ter contato com Arjuna, o ser humano mais forte. Ela se encontrou com Arjuna em seu quarto e lhe expressou seus desejos, mas Arjuna manteve seu caráter impecável, fechando os olhos diante de Urvashi, dirigindo-se a ela como a mãe da dinastia Kuru e a colocando na categoria de suas mães Kunti, Madri e Satidevi, a esposa de Indradeva. Desapontada, Urvashi amaldiçoou Arjuna e partiu. No planeta celestial, ele também encontrou o grande e célebre asceta Lomasha e orou a ele pedindo que protegesse Maharaj Yudhishthira. Quando seu primo hostil, Duryodhana, estava sob as garras dos Gandharvas, ele quis salvá-lo e pediu aos Gandharvas que soltassem Duryodhana. Mas os Gandharvas se recusaram no momento no qual Arjuna lutou contra eles e libertou Duryodhana. Quando todos os Pandavas viviam incógnitos, ele se apresentou na corte do rei Virata como um eunuco e foi empregado como professor musical de Uttara, sua futura nora, e era conhecido na corte de Virata como Brihanala. Como Brihanala, ele lutou a favor de Uttara, o filho do rei Virata, e desse modo derrotou incógnito os Kurus na luta. Suas armas secretas foram mantidas a salvo, sob a custódia de uma árvore some, e ele ordenou a Uttara que as trouxesse de volta. Sua identidade e a identidade de seus irmãos foram mais tarde reveladas a Uttara. Dronacharya foi informado da presença de Arjuna na luta entre os Kurus e os Viratas. Depois, no campo de batalha de Kurukshetra, ele puniu Ashvatthama, que havia matado todos os 5 filhos de Draupadi. Então, todos os irmãos foram até Bhishmadev. É unicamente devido a Arjuna que os grandes discursos filosóficos da Bhagavad Gita foram falados novamente pelo Senhor no campo de batalha de Kurukshetra. Seus atos maravilhosos no campo de batalha de Kurukshetra são vividamente descritos no Mahabharata. Contudo, Arjuna foi derrotado por seu filho Badruvahana em Manipura e caiu inconsciente quando Ulupi o salvou. Após o desaparecimento do Senhor Krishna, a mensagem do acontecimento foi levada por Arjuna Maharaj Yudhishthira. Arjuna visitou Dvaraka novamente. E todas as esposas viúvas do Senhor Krishna se lamentaram diante dele. Ele levou todas à presença de Vasudeva e apaziguou a todas. Mais tarde, quando Vasudeva faleceu, ele executou sua cerimônia fúnebre na ausência de Krishna. Enquanto Arjuna estava levando todas as esposas de Krishna para Indraprastha, ele foi atacado no caminho e não pôde proteger as damas sob sua custódia. Finalmente, aconselhados por Vyasadeva, todos os irmãos partiram para Mahaprasthana. No caminho, a pedido de seu irmão, ele abandonou todas as importantes armas como inúteis e jogou todas na água.
capítulo 12, verso 22. Mrijendaiva Vikranto Nisevyo Imavamiva Titikshur Vasudevaso Sahishnu Pitaraviva. Tradução. Esta criança será tão forte como um leão e um abrigo tão útil como as montanhas dos Himalaias. Ele será indulgente como a terra e tão tolerante como seus pais. Significado. Uma pessoa é comparada ao leão quando é muito forte em caçar o inimigo. Um homem deve ser um cordeiro em casa e um leão na caça. O leão nunca falha na caça de um animal. De modo semelhante, o líder do Estado nunca deve falhar na caça de um inimigo. As montanhas Himalaias são famosas por terem todas as riquezas. São inúmeras cavernas onde morar, inúmeras árvores de bons frutos para comer, boas fontes onde beber água e profusas drogas e minerais para curar doenças. Qualquer homem que não é materialmente próspero pode refugiar-se nessas grandes montanhas e será provido de tudo que necessita. Tanto os materialistas quanto os espiritualistas podem aproveitar-se do grande refúgio dos Himalaias. Sobre a face da Terra, há muitos distúrbios causados pelos habitantes. Na era moderna, as pessoas começaram a detonar armas atômicas sobre a face da Terra, de modo que a Terra é indulgente com os habitantes, assim como a mãe que perdoa um filho pequeno. Os pais são sempre tolerantes com seus filhos, apesar de todos os tipos de atos malévolos. Um rei ideal deve possuir todas essas boas qualidades. E aqui se prevê que o bebê Parikshit teria perfeitamente todas essas qualidades. Canto 1, capítulo 12, verso 23. Pitamaha sama samya prasade jirishopama ashraya sarva bhutanam yatadevo ramashraya. Tradução. Essa criança será como seu avô Yudhishthira ou como Brahma em equanimidade mental. Será munificente como o senhor da colina Kailasha, senhor Shiva, e será o abrigo de todos, assim como a suprema personalidade de Deus Narayana, que é o refúgio até mesmo da deusa da fortuna. Significado. A equanimidade mental se refere tanto a Maharaj Yudhishthira quanto a Brahma, o avô de todos os seres vivos. De acordo com Sridhara Swami, o avô mencionado é Brahma. Mas de acordo com Vishwanath Chakravarti, o avô é o próprio Maharaj Yudhishthira. Contudo, em ambos os casos, a comparação é igualmente boa, porque ambos são representantes reconhecidos do Senhor Supremo. E desse modo, ambos têm que manter a equanimidade mental, estando ocupados no trabalho de bem-estar dos seres vivos. Qualquer agente executivo responsável no topo da administração tem que tolerar diferentes tipos de investidas das próprias pessoas para quem ele trabalha. Brahmaji foi criticado até mesmo pelas gopis, as devotas perfeitas mais elevadas do Senhor. As gopis estavam insatisfeitas com o trabalho de Brahma, porque o Senhor Brahma, como criador desse universo específico, criou pálpebras que as impediam de ver o Senhor Krishna. Elas não podiam tolerar sequer um momento de piscar os olhos, pois isso as impedia de ver seu amado Senhor Krishna. O que dizer então de outros que são naturalmente muito críticos de cada ação de um homem responsável? Similarmente, Maharaj Yudhishthira teve que passar por muitas situações difíceis criadas por seus inimigos e mostrou ser o mais perfeito mantenedor de equanimidade mental em todas as circunstâncias críticas.
Portanto, o exemplo de ambos os avós sobre a manutenção da equanimidade mental é completamente adequado. O Sr. Shiva é um semideus notório que concede dádivas aos suplicantes. Portanto, seu nome é Ashutosha, ou aquele que é muito facilmente satisfeito. Ele também é chamado de Bhutanata, ou o Senhor das pessoas comuns, que são apegadas a ele principalmente por causa de suas dádivas munificentes, mesmo sem consideração sobre seus efeitos posteriores. Ravana era muito apegado ao Sr. Shiva, e por tê-lo agradado facilmente, Ravana se tornou tão poderoso que quis desafiar a autoridade do Sr. Rama. É claro que Ravana não foi ajudado de modo algum pelo Sr. Shiva quando lutou contra o Rama, a personalidade de Deus, e o Senhor do Sr. Shiva. Para Vritrasura, o Sr. Shiva concedeu uma bênção que era não somente desastrosa, mas também perturbadora. Vritrasura recebeu, pela graça do Sr. Shiva, o poder de destruir a cabeça de qualquer pessoa, simplesmente por tocá-la. Embora isso fosse concedido pelo Sr. Shiva, o sujeito astuto quis experimentar seu poder tocando a cabeça do Sr. Shiva. Desse modo, o Sr. Shiva teve que se refugiar em Vishnu para se salvar do apuro, e o Sr. Vishnu, através de sua potência ilusória, pediu a Vritrasura para fazer uma experiência com sua própria cabeça. O sujeito procedeu como pedido e deu fim a si mesmo. E o mundo, dessa maneira, foi salvo de todos os tipos de problemas da parte desse malicioso pedinte dos semideuses. O ponto de destaque é que o Sr. Shiva jamais deixa de dar qualquer tipo de dádiva a todos. Portanto, ele é o mais generoso, embora às vezes cometa algum tipo de erro. Rama se refere à deusa da fortuna, e seu abrigo é o Sr. Vishnu. O Sr. Vishnu é o mantenedor de todos os seres vivos. Há inúmeros seres vivos, não apenas na superfície desse planeta, mas também em todas as outras centenas de milhares de planetas. Todos são providos de todas as necessidades da vida para a marcha progressiva rumo à meta da autorrealização. Mas no caminho do gozo dos sentidos, eles são postos em dificuldades pela ação de Maya, a energia ilusória, e desse modo viajam pelo caminho de um falso plano de desenvolvimento econômico. Tal desenvolvimento econômico nunca é bem sucedido porque é ilusório. Esses homens andam sempre em busca da misericórdia da ilusória deusa da fortuna, mas não sabem que a deusa da fortuna só pode viver sob a proteção de Vishnu. Sem Vishnu, a deusa da fortuna é uma ilusão. Devemos, portanto, buscar a proteção de Vishnu, ao invés de buscar diretamente a proteção da deusa da fortuna. Somente Vishnu e os devotos de Vishnu podem proteger a todos. E porque Maharaj Parikshit, em pessoa, fora protegido por Vishnu, foi-lhe completamente possível dar completa proteção a todos que queriam viver sob seu governo. Canto 1, capítulo 12, verso 24. Sarva Sarguna Mahatmye Esa Krishnan Anuvrata Rantideva Ivodaru Yayati Riva Dharmika. Tradução. Essa criança será quase tão boa como o Sr. Krishna, por seguir seus passos. Em magnanimidade, ele se tornará tão grandioso como o rei Rantideva. E em religião, será como o Maharaj Yayati. Significado. A última instrução do Sr. Shri Krishna na Bhagavad Gita
é que devemos abandonar tudo e unicamente seguir os passos do Senhor. As pessoas menos inteligentes, por má sorte, não concordam com essa grande instrução do Senhor. Mas aquele que é realmente inteligente assimila essa sublime instrução e é imensamente beneficiado. As pessoas tolas não sabem que a associação é a causa da aquisição de qualidades. A associação com fogo aquece um objeto, mesmo no sentido material. Portanto, a associação com a suprema personalidade de Deus faz uma pessoa qualificar-se como o Senhor. Como já discutimos previamente, pode-se alcançar 78% das qualidades divinas através da associação íntima com o Senhor. Seguir as instruções do Senhor é associar-se com o Senhor. O Senhor não é um objeto material cuja presença tenhamos que sentir para podermos nos associar com Ele. O Senhor está presente em toda parte e em todos os momentos. É completamente possível ter sua associação simplesmente por seguir sua instrução, porque o Senhor e sua instrução, e o Senhor e seu nome, fama, atributos e parafernália são todos idênticos a ele, já que são conhecimento absoluto. Maharaj Parikshit se associou com o Senhor mesmo a partir do ventre de sua mãe, até o último dia de sua preciosa vida, e desse modo ele adquiriu com toda a perfeição todas as boas qualidades essenciais do Senhor. Rantideva, um rei antigo, anterior ao período do Mahabharata, a quem Narada Muni se referiu enquanto instruía Sanjaya, como se menciona no Mahabharata, Drona Parva 67. Era um grande rei, liberal na hospitalidade e distribuição de alimentos. Mesmo o Senhor Shri Krishna louvou seus atos de caridade e hospitalidade. Foi abençoado pelo grande Vasista Muni por ter-lhe fornecido água fresca, e assim ele alcançou o planeta celestial. Costumava fornecer frutas, raízes e folhas aos rishis, em consequência do que foi abençoado por eles com a satisfação de seus desejos. Embora kshatriya por nascimento, ele nunca comeu carne em sua vida. Era especialmente hospitaleiro com Vasista Muni, e ele alcançou a residência planetária mais elevada unicamente por suas bênçãos. É um daqueles reis piedosos, cujos nomes são lembrados de manhã e à noite. Yayati, o grande imperador do mundo e antepassado original de todas as grandes nações do mundo que pertencem ao ramo ariano e indo-europeu. É o filho de Maharaj Nahusa e se tornou imperador do mundo devido ao fato de seu irmão mais velho ter se tornado um santo místico grandioso e liberado. Governou o mundo por vários milhares de anos e realizou muitos sacrifícios e atividades piedosas registrados na história, embora sua adolescência fosse muito luxuriosa e cheia de histórias românticas. Ele se apaixonou por Devayani, a mais querida filha de Shukracharya. Devayani desejava casar-se com ele, mas de início ele se recusou a aceitá-la porque era filha de um brahmana. Segundo os Shastras, um brahmana só podia desposar a filha de um brahmana. Havia muita preocupação contra a população Varnashankara no mundo. Shukracharya emendou essa lei de proibição matrimonial e induziu o imperador Yayati a aceitar Devayani. Devayani tinha uma dama de companhia chamada Sharmishta, que também se apaixonou pelo imperador, e desse modo foi ter com sua amiga Devayani. Shukracharya proibira o imperador Yayati de chamar Sharmishta a seu dormitório,
Mas Yayati não conseguiu seguir estritamente sua instrução. Ele se casou secretamente com Sharmishta e também teve filhos com ela. Quando Devayani ficou sabendo disso, foi até seu pai e apresentou a queixa. Yayati era muito apegado a Devayani, e quando foi ao local onde estava seu sogro para chamá-la, Shukracharya ficou irado com ele e o amaldiçoou a se tornar impotente. Yayati suplicou a seu sogro que retirasse sua maldição, mas o sábio pediu a Yayati que solicitasse a juventude de seus filhos e os deixasse ficarem velhos, como condição para que ele se tornasse potente. Ele tinha 5 filhos, 2 de Devayani e 3 de Sharmishta. De seus 5 filhos, a saber, 1 Yadu, 2 Turvasu, 3 Druryu, 4 Anu e 5 Puru. 5 famosas dinastias, a saber, a dinastia Yadu, a dinastia Yavana, turca, a dinastia Bhoja, a dinastia Mlecha e a dinastia Paurava, emanaram para espalhar-se por todo o mundo. Ele alcançou os planetas celestiais em virtude de seus atos piedosos, mas caiu dali por causa da sua autopromoção e por criticar outras grandes almas. Após sua queda, sua filha e seu neto lhe concederam suas virtudes acumuladas, e com a ajuda de seu neto e de seu amigo Shibi, ele foi novamente promovido ao reino celestial, tornando-se um dos membros da Assembleia de Yamaraj, com o qual permanece como um devoto. Ele executou mais de 1000 sacrifícios diferentes, deu caridade muito liberalmente e foi um rei muito influente. Seu majestoso poder repercutiu por todo o mundo. Seu filho caçula concordou em conceder-lhe sua juventude, mesmo por 1000 anos, quando ele estava em apuros com desejos luxuriosos. Por fim, ele se desapegou da vida mundana e devolveu novamente a juventude a seu filho Puro. Ele quis legar o reino a Puro, mas a nobreza e os súditos não concordaram. Porém, quando ele explicou a seus súditos a grandeza de Puro, eles concordaram em aceitar Puro como rei. E assim, o imperador Yayati se retirou da vida familiar e deixou o lar rumo à floresta. Canto 1, capítulo 12, verso 25. Drittabali sama Krishne praradiva sadgraha ahartaso svamedanam vridanam paryupashaka. Tradução. Essa criança será como Bali Maharaj em paciência, um devoto resoluto do Senhor Krishna como Prahlada Maharaj, um realizador de muitos sacrifícios Ashvamedha do cavalo e um seguidor dos homens idosos e experientes. Significado. Bali Maharaj, uma das 12 autoridades no serviço devocional ao Senhor. Bali Maharaj é uma grande autoridade no serviço devocional porque sacrificou tudo para satisfazer o Senhor e abandonou a ligação com seu assim chamado mestre espiritual, que o impedia no caminho de arriscar tudo para o serviço ao Senhor. A perfeição máxima da vida religiosa é alcançar o estágio de serviço devocional desinteressado ao Senhor, sem qualquer causa ou sem ser obstruído por qualquer espécie de obrigação mundana. Bali Maharaj estava determinado a abandonar tudo para a satisfação do Senhor, e não se importou com qualquer obstrução que fosse. Ele é o neto de Prahlada Maharaj, outra autoridade no serviço devocional do Senhor. Bali Maharaj e sua história com Vishnu Vamanadeva são descritos no 8º canto do Srimad Bhagavatam, capítulos 11 ao 24.
Prahlad Maharaj, um devoto perfeito do Senhor Krishna. Seu pai, Hiranyakashipu, castigou-o severamente quando ele tinha apenas 5 anos de idade, por ter se convertido num devoto imaculado do Senhor. Era o primeiro filho de Hiranyakashipu e o nome de sua mãe era Kayadu. Prahlad Maharaj era uma autoridade no serviço devocional do Senhor porque teve seu pai morto pelo Senhor Nishingadev, estabelecendo o exemplo de que mesmo um pai deve ser afastado do caminho do serviço devocional se esse pai acontece de ser um obstáculo. Ele teve 4 filhos e o filho mais velho, Virochana, é o pai de Bali Maharaj, mencionado acima. A história das atividades de Prahlad Maharaj é descrita no 7º canto do Srimad Bhagavatam. Canto 1, capítulo 12, verso 26. Rajarshinam Janaita Shastakotpata Gaminam Nigrahita Kalerisha Bhuvo Dharmasya Karanat. Tradução. Esta criança será o pai de reis que serão como sábios. Em prol da paz do mundo e para o benefício da religião, será o castigador dos presunçosos e daqueles que buscam desavenças. Significado. Um devoto do Senhor é o homem mais sábio do mundo. Os sábios são chamados de homens prudentes, e há diferentes tipos de homens prudentes para diferentes ramos de conhecimento. Portanto, a menos que o rei ou líder de Estado seja o homem mais prudente, ele não pode controlar todos os tipos de homens prudentes do Estado. Na linha de sucessão real, na família de Maharaj Yudhishthira, todos os reis, sem exceção, eram os homens mais sábios de suas épocas, o que também se prediz a respeito de Maharaj Parikshit e seu filho Maharaj Janamejaya, que ainda estava por nascer. Tais homens sábios podem tornar-se os castigadores dos presunçosos e destruidores de Kali, ou elementos belicosos. Como ficará claro nos capítulos adiante, Maharaj Parikshit quis matar o Kali personificado, que tentava matar uma vaca, o símbolo da paz e religião. Os sintomas de Kali são 1. Vinho, 2. Mulheres, 3. Jogos e 4. Matadouros. Os governantes sábios de todos os estados devem tomar as lições de Maharaj Parikshit sobre como manter a paz e moralidade, subjugando as pessoas arrogantes e belicosas que se entregam ao vinho, mantêm relações ilícitas com mulheres, jogam e comem carne, fornecida por matadouros mantidos regularmente. Nessa era de Kali, concedem-se licenças regulares para a manutenção de todos esses diferentes departamentos de desavenças. Como eles podem, então, esperar paz e moralidade no Estado? Os pais do Estado, portanto, devem seguir os princípios de se tornarem mais sábios através da devoção ao Senhor, castigando os violadores da disciplina e desarraigando os sintomas das desavenças, como são mencionados acima. Se queremos fogo abrasante, temos que usar combustível seco. Fogo abrasante e combustível líquido não se combinam bem. A paz e a moralidade só podem prosperar com os princípios de Maharaj Parikshit e seus seguidores. Canto 1, capítulo 12, verso 27. Takshakad atmano mrityum dvija putropasarjita prapatsyata upashrutya mukta sanga padam hare. Tradução. Após ouvir sobre sua morte,
que será causada pela picada de uma serpente alada enviada pelo filho de um Brahmana, ele se livrará de todo o apego material e se renderá à personalidade de Deus, refugiando-se nele. Significado: apego material e refúgio aos pés de lótus do Senhor são coisas que não se combinam. Apego material significa ignorância da felicidade transcendental sob o abrigo do Senhor. O serviço devocional ao Senhor, enquanto existe no mundo material, é um meio de praticar nossa relação transcendental com o Senhor. E quando esse serviço amadurece, livramo-nos completamente de todo o apego material e tornamo-nos competentes para voltar ao lar, voltar ao Supremo. Maharaj Parikshit, sendo especialmente apegado ao Senhor, desde o começo de seu corpo no ventre de sua mãe, estava continuamente sob o abrigo do Senhor, e o assim chamado aviso de sua morte dentro de 7 dias a partir da data da maldição do filho de um Brahmana foi uma dádiva para ele, para capacitá-lo a preparar-se para a volta ao lar, volta ao Supremo. Uma vez que ele era sempre protegido pelo Senhor, ele poderia ter evitado o efeito de tal maldição pela graça do Senhor, mas não quis por nada fazer uso dessa vantagem indevida. Ao contrário, ele tirou o melhor proveito de um mau negócio. Por 7 dias, continuamente, ele ouviu o Srimad Bhagavatam da fonte certa e, através dessa circunstância, obteve refúgio aos pés de lótus do Senhor. Canto 1, capítulo 12, verso 28. Jiñasitatma yatartyo munirvyasa sutaso itvedam rupa gangayam yasati adakutobayam. Tradução: após perguntar sobre o autoconhecimento apropriado ao filho de Vyasadeva, que será um grande filósofo, ele renunciará a todo o apego material e alcançará uma vida de destemor. Significado: conhecimento material significa ignorância do conhecimento do nosso próprio eu. Filosofia significa buscar o conhecimento correto de nosso próprio eu ou o conhecimento da autorrealização. Sem autorrealização, a filosofia é especulação seca ou um desperdício de tempo e energia. O Srimad Bhagavatam dá o conhecimento certo de nosso próprio eu, e ouvindo o Srimad Bhagavatam, podemos livrar-nos do apego material e entrar no reino do destemor. Esse mundo material é assombroso. Seus prisioneiros são sempre temerosos, como se estivessem dentro de um presídio. No presídio, ninguém pode violar as regras e regulações da cela, pois violar as regras significa agravar e estender a vida presidiária. Similarmente, nessa existência material, estamos sempre temerosos. Esse temor se chama ansiedade. Todos na vida material, em todas as espécies e variedades de vida, estão cheios de ansiedade. Quer violem, quer não violem as leis da natureza. Liberação ou mukti significa aliviar-se dessas constantes ansiedades. Isso só é possível quando a ansiedade se converte em serviço devocional ao Senhor. O Srimad Bhagavatam nos dá a oportunidade de mudar a qualidade da ansiedade da matéria para o espírito. Isso é feito na associação de filósofos eruditos, como o autorrealizado Shukadeva Goswami, o grande filho de Sri Vyasadeva. Maharaj Parikshit, após receber aviso de sua morte, aproveitou-se dessa oportunidade através da associação com Shukadeva Goswami e alcançou o resultado desejado.
Há uma espécie de imitação dessa recitação e audição do Srimad Bhagavatam, feita por profissionais, e sua audiência tola pensa que se livrará das garras do apego material e alcançará a vida de destemor. Essa audição imitativa do Srimad Bhagavatam é apenas uma caricatura, e ninguém deve se deixar desencaminhar por tal apresentação de Bhagavat Saptaha, levada a cabo por indivíduos ridículos e cobiçosos, para manterem o estilo de vida de desfrute material. Canto 1, capítulo 12, verso 29. Itiragya upadishya viprajataka kovidha labdapachitaya sarve pratijagmu svakam grihan. Tradução. Assim, aqueles que eram peritos em conhecimento astrológico e na execução da cerimônia de nascimento, instruíram o rei Yudhishthira sobre a história futura de seu neto. Então, sendo suntuosamente remunerados, todos retornaram a seus respectivos lares. Significado. Os Vedas são o reservatório do conhecimento material e espiritual. Entretanto, esse conhecimento visa a perfeição da autorrealização. Em outras palavras, os Vedas são os guias para o homem civilizado sob todos os aspectos. Uma vez que a vida humana é a oportunidade de livrar-se de todas as misérias materiais, ela é orientada apropriadamente pelo conhecimento dos Vedas, no que diz respeito às necessidades materiais e à salvação espiritual. A específica classe inteligente de homens que eram devotados particularmente ao conhecimento dos Vedas chamava-se Vipras, ou os graduados no conhecimento védico. Há diferentes ramos de conhecimento nos Vedas, dos quais a astrologia e a patologia são dois ramos importantes, necessários para o homem comum. Assim, os homens inteligentes, geralmente conhecidos como brahmanas, dispunham de todos os ramos do conhecimento védico para orientar a sociedade. Mesmo o ramo da educação militar, da Ayurveda, também era adotado por esses homens inteligentes, e os Vipras também eram professores dessa seção de conhecimento, como eram Dronacharya, Kripacharya e etc. A palavra Vipra aqui mencionada é significativa. Há uma pequena diferença entre os Vipras e os Brahmanas. Os Vipras são aqueles que são peritos em Karma Kanda, ou atividades fruitivas, orientando a sociedade rumo à satisfação das necessidades materiais da vida, ao passo que os Brahmanas são peritos no conhecimento espiritual da transcendência. Esse ramo do conhecimento se chama Jnana Kanda, e acima dele está Upasana Kanda. A culminação de Upasana Kanda é o serviço devocional ao Senhor Vishnu. E quando os Brahmanas alcançam a perfeição, eles são chamados de Vaishnavas. A adoração a Vishnu é o modo mais elevado de adoração. Os Brahmanas elevados são Vaishnavas ocupados no transcendental serviço amoroso ao Senhor. E assim, o Srimad Bhagavatam, que é a ciência do serviço devocional, é muito querido pelos Vaishnavas. E como se explica no início do Srimad Bhagavatam, ele é o fruto maduro do conhecimento védico e é o tema superior acima dos 3 Kandas, a saber, Karma, Jnana e Upasana. Entre os peritos de Karma Kanda, os Vipras, peritos em Jataka, eram bons astrólogos que podiam dizer toda a história futura de uma criança recém-nascida, simplesmente através de cálculos astrais do momento, o Lagna. Esses Jataka Vipras, peritos, estiveram presentes durante o nascimento de Maharaj Parikshit,
E seu avô, Maharaj Yudhishthira, recompensou os Vipras suficientemente com ouro, terras, vilas, cereais e outras coisas valiosas necessárias à vida, que também incluem as vacas. Há necessidade de tais Vipras na estrutura social, e é dever do Estado mantê-los confortavelmente, como se designa no procedimento védico. Esses Vipras especializados, sendo pagos suficientemente pelo Estado, podiam prestar serviço gratuito às pessoas em geral, e seu ramo de conhecimento védico, dessa maneira, podia estar acessível a todos. Canto 1, capítulo 12, verso 30. Saesa loke vikyata parikshiditi yata prabhu purvandrishtam anudyayam parikshita naresh viha. Tradução. Assim, seu neto se tornaria famoso no mundo como Parikshit, o examinador, pois viria para examinar todos os seres humanos em busca daquela personalidade que havia visto antes do seu nascimento. Desse modo, acabaria por contemplá-lo constantemente. Significado. Maharaj Parikshit, afortunado como era, obteve a impressão do Senhor mesmo no ventre de sua mãe, de modo que sua contemplação do Senhor o acompanhava constantemente. Uma vez que a impressão da forma transcendental do Senhor se fixe na mente de alguém, não se pode mais esquecê-lo em nenhuma circunstância. Após sair do ventre, o bebê Parikshit tinha o hábito de examinar a todos para ver se eram aquela personalidade que vira primeiramente no ventre. Porém, ninguém podia ser igualmente ou mais atrativo do que o Senhor, e, portanto, ele nunca reconheceu ninguém. Mas o Senhor estava constantemente com ele através de tal averiguação, e Maharaj Parikshit, desse modo, estava sempre ocupado no serviço devocional ao Senhor através da lembrança. Srila Jiva Goswami salienta a este respeito que toda criança, se recebe uma impressão do Senhor desde o comecinho da infância, certamente se torna um grande devoto do Senhor, como Maharaj Parikshit. Pode ser que não sejamos tão afortunados como Maharaj Parikshit de ter a oportunidade de ver o Senhor no ventre de nossa mãe. Mas, mesmo que não sejamos tão afortunados, podemos sê-lo se nossos pais assim o desejam. A esse respeito, há um exemplo prático em minha vida pessoal. Meu pai era um devoto puro do Senhor, e quando eu tinha apenas 4 ou 5 anos de idade, meu pai me deu um par das formas de Radha e Krishna. Por brincadeira, eu costumava adorar essas deidades junto com minha irmã e costumava imitar as cerimônias de um templo vizinho de Radha Govinda. Por visitar constantemente esse templo vizinho e copiar as cerimônias com minhas próprias deidades de brinquedo, desenvolvi uma afinidade natural pelo Senhor. Meu pai costumava observar todas as cerimônias adequadas à minha posição. Mais tarde, essas atividades foram suspensas devido à minha frequência nas escolas e faculdades, e fiquei completamente sem prática. Em minha juventude, no entanto, encontrei meu mestre espiritual, Shri Shrimat Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaj, e novamente revivi meu velho hábito, e as mesmas deidades de brinquedo se tornaram minhas deidades adoráveis com regulação apropriada. Isso perdurou até que deixei minha ligação familiar, e estou satisfeito de que meu generoso pai tenha me dado a primeira impressão que mais tarde se desenvolveu em serviço devocional regulador, por intermédio de sua divina graça.
Maharaj Prahlada também aconselhou que essas impressões da relação divina devem ser impregnadas desde o começo da infância, pois, de outra forma, podemos perder a oportunidade da forma humana de vida, que é muito valiosa, embora seja temporária como as outras.